achou Jó, capítulo de número 1, verso 1 em diante? Quem achou, diz achei. Então tá bom. Diz assim o texto, olha só. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, e temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. E seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém. Senhor, se a minha voz soar sem a tua presença, Senhor, é mais uma pregação que eles vão ouvir. Mas se o Senhor estiver comigo, eu sei, Senhor, que vai com uma flecha no coração e vai atingir locais onde eu não posso atingir. Quebra toda muralha, Senhor, no coração, na mente, no entendimento. Em nome de Jesus, eu peço a tua operação sobre esta igreja. Eu peço a tua operação no coração dessas pessoas que vão me ouvir. E que haja a liberdade do teu Espírito para trabalhar no coração de cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Sentem. Muito obrigado. Deus abençoe. Alguns de vocês vão lembrar do episódio que eu vou contar no ano de 2 de setembro de 2015. Um homem chamado Abdullah Kurdi, ele estava atravessando com seus 2 filhos da Turquia para a Grécia num bote. Era um refugiado e ele estava atravessando para a Grécia num bote cheio de refugiados. Aliás, estava com excesso de pessoas dentro daquele bote. Quando as ondas mais fortes começaram a atingir aquele bote acabou virando e fez com que aquelas pessoas todas caíssem na água e boa parte, a maioria, se afogaram. Dentre eles, as 2 crianças daquele homem chamado Abdullah Kurdi. Um menino chamado Alan Kurdi, depois foi fotografado, e alguns de vocês devem lembrar, porque foi capa de jornal, de revista, ficou famosa a foto em todo mundo, daquela criancinha de apenas 3 anos, deitada numa praia, com o rosto na areia, uma foto chocante para nós que olhamos aquilo choca muito, uma criancinha ali ao relento, simplesmente um corpo inerte numa praia, mas aquela criança tinha um pai. E aquele pai, depois que ele foi entrevistado, foi entrevistado, ele contou como que foi a travessia, ele contou o porquê que aconteceu o naufrágio, ele contou como eles não foram socorridos a tempo, e ele falou uma frase que eu quero que fique muito gravada na nossa mente nessa noite. Ele disse assim, uma coisa aconteceu naquele dia, os meus filhos escorregaram das minhas mãos, eu os perdi. Os meus filhos escorregaram das minhas mãos, eu os perdi. E aquele pai chorava na entrevista, eu não sei se você chegou a ver isso, mas aquele pai chorava muito e ele dizia, se eu conseguisse segurar ele mais um pouco, eles estariam vivos agora comigo. Se eu tivesse conseguido segurar mais um pouquinho, eles não teriam se afogado. E eu já quero aplicar. Porque quantas famílias, eu não vou falar só a pais, eu não vou falar só a filhos, eu quero falar a pais, eu quero falar a casais, eu quero falar a todos. E eu vou dividir em etapas a minha fala, primeiro aos pais, depois aos casais e depois a todos, já que estamos falando de família e vamos falar sobre oração. Quantos filhos e quantos familiares nesse mar da vida, nesse bote em que a gente está atravessando, que é frágil, mas que é a travessia para a nossa salvação, nós estamos perdendo pessoas a quem nós amamos e a palavra é a mesma. As pessoas a quem nós amamos, os filhos, os parentes, estão escorregando das nossas mãos. Se nós tivéssemos conseguido por mais alguns instantes segurar, talvez hoje estariam bem,
talvez hoje estariam melhor, talvez não teriam morrido, talvez não teriam perecido, talvez não teriam abandonado o Senhor, talvez não estariam nas drogas, talvez não estariam na bebida, talvez não estariam com doenças incuráveis por conta da vida pregressa que levaram, talvez não estariam do jeito que estão, mas nossos filhos, ou nossos parentes, ou nossos pais, ou nossos tios, estão escorregando da nossa mão, estão caindo do bote e estão morrendo. E a pergunta que eu faço para você é: por quê? E eu também respondo: porque as pessoas a quem nós amamos estão escorregando do bote, estão escorregando das nossas mãos e estão morrendo. E a primeira resposta que eu quero dar é porque nós não oramos por elas. Nós não oramos. Nós não oramos. Ei, deixa eu falar aos pais. Existem pais que ignoram que os filhos deles são seres espirituais. Tem pais que ignoram que os seus filhos, que estão ali todos os dias, são seres espirituais. É bom você dar para eles uma alimentação boa, é claro. É necessário para que ele viva, para que ele sobreviva, para que ele desenvolva, para que ele cresça. É necessário. É bom que você dê para ele uma educação adequada, é claro. É bom que você dê para ele coisas, é claro. É bom que você dê presente para eles, é claro. Mas é bom que você dê remédios, é claro. Você cuida deles em todas as áreas. Você tenta ser carinhoso, você tenta ser amoroso, você tenta ser um pai querido, você tenta ser um pai doidão. Se joga na sala, brinca, faz tudo o que precisa. Mas muitas vezes está esquecendo de que seu filho, a sua filha, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que anda dentro da sua casa é um ser espiritual. E pelo fato de ser um ser espiritual, você precisa educá-lo na alma. O corpo você alimenta, as emoções você alimenta, mas a alma só Deus pode alimentar. E se só Deus pode alimentar, como você está tratando a alma do seu filho? Como você está tratando a alma desta criança, desse adolescente, desse jovem que está dentro da tua casa? Eu recebo mães, esses dias eu recebi uma dizendo assim, nunca faltou nada para ele. Nunca. Eu dei tudo o que eu podia, eu fiz tudo o que eu podia. E ela se jogava em cima da mesa e dizia, eu não entendo por que ele está andando com aquelas amizades, por que ele está usando drogas, eu não entendo como ele foi se enfiar com aquele tipo de gente, o que falta para ele? E a minha resposta foi, está faltando Deus. Está faltando Deus. O teu Deus quer ser o Deus dos teus filhos. Quando Deus se apresenta na Bíblia, Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, que é o pai da fé, mas eu também sou o Deus de Isaac, e eu também sou o Deus de Jacó. E essa geração não é no nascimento, a geração espiritual não é no nascimento, e eu digo isso com propriedade, nasci na igreja, nasci no hospital, mas fui criado na igreja. Dormia debaixo dos bancos, desde pequenininho, muito antes da idade da minha filha, dormia debaixo dos bancos. Minha mãe ia cantar, as meninas da igreja ficavam de olho para ver se eu não fugia dali. Fui criado nos bancos da igreja, filho de pastor, filho de uma mulher de oração. Porém, o meu nascimento espiritual se deu aos 16 anos. Seu filho não nasce crente, seu filho precisa se tornar crente. Você não pode ignorar que seu filho é uma alma que precisa se converter, que precisa aceitar a Cristo, que precisa se render ao Senhor. E se você não entender isso, você está perdendo a alma do seu filho, mesmo dando para ele tudo e muito mais do que ele necessita. E eu digo isso com meu coração apertado, eu não ia pregar sobre isso. O pastor Leidiel até falou para eu falar sobre um outro assunto, com base na oração, mas nos últimos dias o Senhor tem me machucado, tem me apertado, tem me esmagado. Diga à minha igreja a respeito dos seus filhos, diga ao meu povo a respeito das crianças, diga ao meu povo a respeito dos jovens, diga a respeito dos adolescentes, porque os pais estão vindo, mas estão ignorando a saúde espiritual da alma dos seus filhos.
teu Deus quer ser o Deus do teu filho. Eu estou falando para mães aqui cujos filhos já são adultos. Mas para você, ele ainda é bebezinho, ele ainda é menininho. É os meus meninos. O guri já é barbado, já é calvo. Alguns aqui são calvos, né? Já tem filho. Talvez já tem neto, mas ainda é um menino. E a alma dele está se perdendo. Porque nós estamos ignorando que essas crianças, mesmo crescendo, eles têm alma. E nós não conseguimos, não é palavra que faz a transformação, porque você dá conselhos. Mas um filho, ele é gerado em Cristo na oração. É na oração que nasce um crente. Eu nasci na oração da minha mãe. Você nasceu na oração de alguém. Você sabe quem orou por você, ou talvez você nem imagina, mas alguém orou por você. E se você hoje está aqui dizendo, eu sirvo a Deus, é porque um dia você, antes de você nascer aqui, você nasceu no joelho de alguém. Alguma mulher velhinha da igreja foi sua parteira na oração. Algum pai que você talvez nem conversava direito, era rebelde, desobediente, mas fez você ser gerado nos seus joelhos. E hoje você está aqui porque alguém te fez nascer muito antes na oração. Compreenda isso. O Deus a quem você serve quer ser o Deus da tua família. Ele quer ser o Deus da tua casa. E você não pode ignorar que a alma dessas pessoas depende de ti. Eu estava estudando esses dias a respeito de uma mãe. O nome dela é Susana Wesley. Você já deve ter ouvido falar de John Wesley. Essa mulher era uma mulher que teve 19 filhos. Quem aqui teve mais de 10 filhos? Porque a gente vai bater muita salva de palmas para você. Minha mãe teve 8. Sobreviveram 6. 19 filhos ela teve. Numa época em que não tinha fraldas, numa época onde não tinha máquina de lavar, você imagina. Numa época onde não se comprava as coisas, se produzia. Aquela mulher lavava a roupa dos 19 filhos, ela cuidava da horta, ela cuidava do gado, ela cuidava da fazenda, ela cuidava do leite, ela cuidava de tudo, e até da finança, porque o marido dela, mesmo sendo um pastor, era terrível na área das finanças. Se dependesse dele, as crianças passavam fome, se endividava, ele era um homem descontrolado. Mas aquela mulher tinha um controle absurdo da sua vida, e ela decidiu criar aqueles filhos no caminho do Senhor. Susana Wesley, uma mulher que, mesmo tendo 19 filhos, vivendo numa época extremamente difícil, aquela mulher decidiu orar 2 horas por dia pelos seus filhos. 2 horas. Sabe qual era o código que ela tinha? Porque 19 crianças, imagina, não há silêncio nunca. Ela fez um código com seus filhos. Ela disse assim, conforme seus filhos iam crescendo, ela ia ensinando. Quando a mamãe tira o avental da frente e coloca na cabeça, é porque a mamãe vai orar. Não incomode, a não ser em caso de morte. E ela cobria a cabeça com o avental, se ajoelhava numa cadeira, e as crianças sumiam. Cada um ia para as suas atividades, e aquela mulher passava ali, orando, e orando, e orando, e orando. 2 horas por dia. Sabe o que aconteceu? Nos joelhos daquela mulher, e no ventre, nasceram 2 homens que são fantásticos. E se você está aqui hoje é porque esses homens tiveram uma participação. Um é John Wesley, o outro é Charles Wesley. John Wesley foi um grande pregador. Um dos maiores que já passou, um dos maiores avivalistas, um dos homens que mais despertava pessoas para a causa de Cristo. Nasceram nos joelhos de uma mulher que trabalhava muito, mas que sabia que seus filhos eram mais importantes do que qualquer coisa, e que não bastava vesti-los e alimentá-los, ela precisava gerá-los em Deus. E ela orava muito por eles. Não deu tudo certo, não. Teve uma menina que se desviou das filhas. Alguns morreram de doença no meio do caminho, mas o que ficou daquela mulher é lembrado 300 anos depois. Sabe por que nós não vemos pais sendo lembrados pelas próximas gerações?
porque eles não influenciam as próximas gerações. Desculpe eu falar assim, meus amigos, eu também estou nessa batalha. Mas eu digo para você que nós precisamos influenciar as próximas gerações. Como? Eu nem os conheço, talvez nem os conhecerei, mas você já os tem aqui. O meu neto, minha neta já está aqui. Eu não sei quem eles serão, eu não sei aonde eles existirão, onde morarão, mas eu já tenho orado. Eles estão nos nossos joelhos. Sabe por que a família naufraga? Porque nós não temos orado. Tem uma frase por aí que diz: quem ama cuida, é verdade. Mas quem ama também ora. Muita gente pode orar pela tua família. Muita gente pode orar pelo teu filho. Mas não há ninguém mais interessado do que você. Eu posso amar muitos jovens. Eu amo jovens. Eu trabalho com jovens aqui nessa cidade. Eu sou apaixonado. Eu posso passar a noite inteira com eles. Mas eu acredito que não há maior interesse do que o da mãe que os gerou, do pai que os gerou, em que eles sejam bem-sucedidos. Por isso, eles precisam estar orando. A maior demonstração de amor que você pode mostrar por uma criança é orando. É orando. Aí nós vamos ler que Jó, sendo um homem rico, eu vou ter que pular muita coisa, mas sendo um homem rico, a Bíblia vai dizer que Jó, quando os filhos faziam festa, terminado o período das festas, Jó se levantava de madrugada. E a Bíblia vai dizer que ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos ao Senhor, sacrifícios a Deus, para perdão dos pecados dos seus filhos, caso eles houvessem pecado. Primeira coisa, de madrugada. De madrugada. Prioridade. A oração pelos filhos era prioridade. A oração pela família era prioridade. E Jó não pedia só perdão pelo pecado dos filhos. Porque muita gente vem só remediar. Muita gente ora só para remediar o que já aconteceu. Mas Deus hoje, Ele está instigando assim, antes que aconteça, ore. É muito fácil você vir pedir oração depois que o seu filho estiver envolvido em drogas. É óbvio. É muito fácil, depois que o seu filho estiver envolvido com más amizades, você vir pedir oração. Mas Deus hoje está dizendo assim: antes que haja o problema, você já deve estar se antecipando em oração, para que o problema não aconteça. Jó pedia perdão caso seus filhos houvessem cometido algum pecado, ele não sabia. Mas ele já se antecipava: Senhor, não deixe os meus filhos pecarem. Nós não vamos precisar de correção se houver prevenção. Você está comigo? Uau. A Bíblia vai dizer que Jó orava em favor de cada um deles. Ele chamava um, fazia sua oração, entregava oferta. Chamava outro, fazia oração, entregava oferta. Chamava outro, fazia oração, entregava oferta. Ah, Senhor, abençoa meus filhos tudo. Não é assim que a gente faz? Não, preguiça. Senhor, abençoa toda a minha família. Ah, Deus, o Senhor conhece todo mundo, tu sabe quem é todo mundo. Não me lembro nem o nome de todo mundo, tenho tanta tia que eu não me lembro mais. Senhor, abençoa todo mundo. Não, Jó está nos ensinando assim, não ore por atacado, ore por varejo. É um pouco mais caro, mas o resultado vai sair melhor. O resultado é melhor. Sabe o que é isso? Quando você vai orar por alguém, é aquela pessoa que você vai levar diante de Deus por um bom tempo. E você vem me dizer que não dá tempo de orar? Comece a colocar cada pessoa da sua família na sua oração. E coloque cada particularidade dessa pessoa na sua oração para você ver. Se não passa 40, 50, 1 hora, você vai dizer: meu Deus, eu ainda nem terminei de orar por todo mundo. Deus conta com a sua oração. Como assim Deus conta com a minha oração? Eu sempre digo que quando Deus quer fazer algo no meio do seu povo, quando Deus quer fazer algo no meio da sua família, Ele pode muito bem fazer sem a sua ajuda, mas Ele prefere fazer isso como resultado do seu pedido.
Sabe o que é isso? Eu participo com Deus das atividades que Deus faz na minha casa. Se a minha filha for bem sucedida, eu vou poder olhar para trás e dizer, mas custou muita oração. Deus pode fazer da minha família uma família bem sucedida? Pode. Ele quer, mas Ele quer fazer isso como resultado do seu joelho, da sua oração, dos seus pedidos. Então por que você não pede? Então por que você não ore? Aí você diz, mas meu filho não quer vir, meu parente não quer vir, pastor, ele não quer nem saber. Está rebelde, ele não quer nem saber de Deus. Ele já disse que esse negócio de Deus é lorota, é historinha. Jó levava cada um dos seus filhos à presença de Deus. Ele não perguntava, ele levava. Hoje talvez você não possa trazer o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu neto para cá. Mas o nome dele pode estar aqui. E quando você vem trazendo o nome dele, quando você vem trazendo ele em oração, ele está aqui. Eu gosto disso, porque diante de Deus todas as coisas estão quando estão em oração. Você já pensou nisso, que você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas quando você ora, o amanhã está diante de Deus? Você não sabe o futuro das suas crianças, o seu próprio futuro, você não sabe. Mas quando você ajoelha e diz, Senhor, eu oro pelo meu futuro, o seu futuro vem diante de Deus. E Deus o abençoa. Todas as coisas estão diante de Deus quando você está orando. Se essa pessoa não vem, ok, não vem, mas ela vai ir. Ela não vai de corpo presente, mas eu vou levar o nome. Eu estarei diante de Deus pedindo por ela, até que ela venha se converter, até que ela venha mudar o seu pensamento. Ela não pode estar aqui, porque o inimigo tem de repente travado a alma dela. O inimigo não quer que ela venha, ela está cega espiritual, mas você traz ela na sua oração. Jó levava os seus filhos, apresentava diante de Deus. Pais, como é que está? Se depender da sua oração pelos seus filhos, todos os dias, seus filhos se salvarão? Olha para mim, para esse olhinho, para esse baguinho neguinho aqui, ó. Olha bem, se depender da sua oração, sua família se salva. Se depender do tempo em que você passa pedindo ao Senhor, sua família se salva. A cura acontece se depender da sua oração? A cura acontece lá na sua casa, do teu casamento, a cura dos seus filhos, a cura emocional, a cura espiritual da tua família. Acontece se depender do jeito que você está orando? Uau, vem na veia assim, ó, pum, 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 pum. Não tem outra. Deus conta com você. Deixa eu falar aos casais. A Bíblia vai dizer que os filhos de Jó faziam festa juntos. Então Jó já pegava todo mundo unido e já fazia oração. A unidade ela é essencial para que a oração aconteça. Quando a gente lê a Bíblia, lá em Gênesis no capítulo 11, a gente vê os homens erguendo a torre de Babel. Era uma torre enorme, eles queriam chegar aos céus. Eles nunca chegariam, mas eles queriam. E a Bíblia vai dizer que Deus olhou para a torre em que eles estavam construindo. Deus desceu, olhou para a torre que eles estavam construindo e Deus disse assim, ó, vejam só, eles são um só povo, eles são uma só língua. Olha a palavra de Deus. Em breve ninguém poderá impedir o que eles estão planejando fazer. Sabe o que é isso? Quando acontece a unidade, ninguém segura. Quando estamos unidos no mesmo propósito, ninguém segura. A unidade não conhece limite. Quando o casal, quando a família está falando a mesma língua a respeito daquele assunto, quando nós estamos orando juntos a respeito da mesma situação, Deus age. Deus faz. O contrário também é verdadeiro. Se nós não estivermos orando juntos a respeito, não estamos falando a mesma língua, acontece bagunça. Foi o que aconteceu na Torre de Babel. Quando a gente fala de Babel, você pensa em quê? Confusão, bagunça. Deus modificou as línguas. E daqui a pouquinho um vinha pedir uma ferramenta, o outro não entendia. O outro vinha pedir ajuda, o outro não entendia. O que você está falando? Não estou entendendo. E a partir dali a torre teve que parar.
porque eles não falavam mais a mesma língua, a torre não continuou. Quando você como casal, agora eu falo aos casais que aqui estão, quando você como casal não fala a mesma língua, um quer buscar, o outro não quer, um quer orar, o outro não quer, vocês estão deixando de construir algo positivo, vocês estão deixando de abençoar os seus filhos. Quando você está sozinho, é único na família, ok, depende de você e das suas orações. Mas quando é o casal que está junto, vem à igreja, os dois são salvos, mas um quer orar, o outro não quer, um busca, o outro não busca, não há unidade. É preciso haver unidade para que Deus haja de forma livre. Eu queria muito que você entendesse isso. Você que é casado, não existe maior intimidade do que a gente orar junto, não tem. É muito mais íntimo do que você estar apertado dentro de uma banheira. É muito mais íntimo do que você escovar o dente com a mesma escova que a outra pessoa escova. É muito mais íntimo do que qualquer coisa que você possa imaginar na vida. É quando um casal se ajoelha, um de frente para o outro, olha no olho, pega na mão e diz: nós vamos orar pela nossa casa. É muito mais íntimo do que qualquer intimidade que existe. É Deus movendo. Por isso que Jesus disse certa vez: olha, se vocês, dois de vocês, na terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que vocês pedirem, isso vai ser feito. Como é que está? Se depender da unidade de vocês, a oração é respondida? Já vi gente cutucando assim, ó. Se depender da forma como vocês têm orado juntos, a família é abençoada? Marido, você vai sair daqui pedindo perdão, dizendo: me perdoa, eu quero orar junto. Mulher, você vai pedir perdão, você vai dizer: pois é, eu oro para lá, tu ora para cá. Tu pede um carro novo, eu peço a casa nova. Não, nós vamos juntar nossos propósitos, nós vamos orar unidos. Orem juntos, unidos, no mesmo propósito. E em terceiro lugar, para eu encerrar, que é simples assim, eu falei. Eu quero falar a todos. Se depender da forma como você tem orado e da persistência que você tem exercido em oração, a sua família se salva. Vamos falar de persistência. Quando a gente começa a orar, a gente quer ver imediatamente o milagre. Pá! Mas nem sempre funciona assim. Às vezes você ora um mês, ora 2 meses, ora 6 meses, ora 1 ano, ora 5 anos, e nada acontece. Pelo contrário, parece que a situação piora. E aí você desiste. Você desiste. Eu até faço uma brincadeira. Quando a gente entra no quarto, você entra no quarto, acende o interruptor e a luz não acende, você diz: pois é, eu não acreditava muito nesse negócio de eletricidade mesmo. É isso que você faz? Não, você vai tentar de novo, vai dizer: ué, não acendeu, peraí, vou chamar o marido. Marido, vem cá ver, a luz não acende. Aí ele vai ver, está queimado? Não. Será que deu algum pane na energia? Disjuntor caiu? O que aconteceu? Nós vamos atrás e nós vamos resolver até que a luz se acenda. É engraçado que quando se trata de oração, a gente desiste de primeira. Começa a orar e diz: Senhor, faça, Deus, nós precisamos. Daqui a pouquinho já diz: pois é, eu já orei, está tudo certo. Não, amigo, continue. Continue até que aconteça. A Bíblia vai falar de homens que ficavam sobre os muros das cidades muradas, principalmente Jerusalém, cidades grandes. Homens que ficavam sobre os muros trabalhando. Eles trabalhavam como sentinelas. E eles tinham na mão uma trombeta, e eles ficavam olhando ao longe, para ver se vinha algum inimigo. Quando vinha algum inimigo, eles tocavam a trombeta, o exército dentro da cidade se reunia para poder atacar. Mas quando eles não viam inimigo, a trombeta ficava colada ao corpo, e a outra mão ficava levantada orando ao Senhor. E eles ficavam clamando: Senhor, livra a nossa cidade. Senhor, salva a nossa cidade. Senhor, salva o nosso povo. Senhor, não deixa o nosso povo cair em cilada. Senhor, não deixa. E eles ficavam ali orando até acabar o turno. Se aqueles homens desanimassem, dissessem: tá bom. Acabou. A oração, de repente, não seria eficaz, mas eles continuavam orando, dia após dia eles oravam: Senhor, salva o nosso povo, salva o nosso povo, salva o nosso povo. Se eles vissem algo estranho acontecendo, eles tocavam a trombeta. Tem muita gente que toca a trombeta, reclama: tem coisa estranha lá em casa, mas nunca levanta a mão para orar. Toca a trombeta, pá,
errado isso, está errado aquilo, estou vendo coisa estranha, está errado isso, está errado aquilo. Marido, você precisa mudar. Meu filho, você precisa mudar. Minha irmã, você precisa mudar. Você precisa mudar isso, aquilo. Isso está errado, aquilo está errado. Mas amigo, Deus não te colocou só para gritar aquilo que está errado. Ele também te colocou sobre os muros para você levantar a mão e pedir socorro pela sua casa. Larga um pouco a trombeta de vez em quando e levanta a mão para pedir. Até que aconteça. Até que aconteça. Irmão, eu estou falando até que aconteça. Esses dias eu estava orando por uma pessoa muito próxima a mim que está afastada de Deus. E eu me peguei perguntando isso. Se depender das minhas orações, será que essa pessoa se salva? E eu estava no carro dirigindo, fazendo uma viagem curta. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração assim, se você continuar orando tão pouco assim a respeito dessa pessoa, isso é uma coisa pessoal minha que eu passo para você. Você vai chegar lá no céu. E no dia em que houver um julgamento, talvez você ouça o grito desta pessoa dizendo, por que você não insistiu um pouquinho mais em oração? Eu falo para você com emoção no meu coração. Não com tristeza, mas com desejo de que você entenda essas palavras. Se depender da forma e da consistência que você tem orado, da persistência, as pessoas se salvarão. Ou talvez naquele dia, o seu marido que hoje bebe. Ou talvez naquele dia, aquele filho que hoje está por aí, jogado no mundo. Ou talvez naquele dia, o seu pai e a sua mãe digam para você, por que você não insistiu um pouquinho mais? Faltava tão pouquinho para eu me salvar. Era só segurar um pouquinho mais. Era só se esforçar um pouquinho mais. Era só você buscar um pouquinho mais. Meu coração já estava se derretendo. Mas você parou. Você desistiu de mim. Por que você desistiu? Eu espero que você não ouça isso dos seus familiares naquele dia. Eu espero que você não ouça isso das pessoas que mais você ama. Daquele que deita do seu lado e que naquele dia não vai poder entrar lá com você. Porque simplesmente você desistiu dele nas suas orações. Ou você não acredita mais que existe salvação e existe perdição eterna. Ou você não acredita mais que existe céu e que existe inferno. Deus está chacoalhando você no seu coração, dizendo, eu quero fazer, ore, busque. Por que você está desistindo antes? É até acontecer, é até o fim. Fica de pé, por favor. Aí você pergunta, pastor, onde estava Deus naquele dia em que os filhos escorregaram da mão daquele homem? Deus estava lá. Porque Ele está em todo lugar. Onde está Deus quando você está perdendo os seus familiares? Ele está lá. Você diz, não, Deus não se importa, não, Ele está lá. Ele está esperando o clamor do teu coração. Ele está esperando você dizer, socorre no Senhor. Não é possível que você vai ver a sua família perecendo dessa forma e não vai se erguer diante de Deus em oração. Eu quero orar por ti. Eu quero orar por aquelas pessoas sinceras que querem fazer um propósito dizendo, a partir de hoje eu vou orar mais pelas pessoas da minha casa. Se de minha oração eles estão dependendo, eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Todos os dias eu vou levá-los diante de Deus. Ei, Deus conhece todas as coisas. Ele sabe tudo. Mas Ele prefere fazer aquilo que você expressa.
Eu quero chamar você aqui à frente. Você que assim, até hoje, era um assunto que talvez não te preocupava. Olha, eu não tenho orado o suficiente. Mas um dia Deus vai salvar. Não, Deus está dizendo hoje, depende da sua oração. Ou você crê nisso, ou não tem no que crer. Porque depende de nós. Deus quer que todos se salvem, mas nós precisamos pedir por isso. Não foi à toa que o Senhor te colocou dentro dessa casa. Eu digo para alguém aqui que não foi à toa que você foi colocado dentro dessa família. Talvez você já se perguntou, poxa, eu não podia ter nascido numa família mais fácil? Não podia ter me casado com uma pessoa mais fácil? Será que meus filhos não poderiam ter vindo mais tranquilos? Será que meus irmãos não poderiam ser mais amáveis? Você está na família certa, no casamento certo, no lugar certo. Porque tudo depende de onde estão os teus joelhos. Eu creio muito no poder da oração. Demais. Eu creio que Deus responde orações de forma sobrenatural. Com esses olhos que a terra de comer, já vi curas mirabolantes. Já vi mortos ressuscitarem. Eu não sei se você viu isso, eu já vi. Já vi pessoas orarem por mortos, trazerem uma mulher morta na igreja. E os irmãos colocarem as mãos e dizerem, ressuscita em nome de Cristo. E aquela pessoa que entrou morta sair viva. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito. Eu conto isso, minha mãe que já é falecida, está com o Senhor. Minha mãe no ano de 2000, ela estava muito doente. Mas muito doente mesmo, quase à morte. Meus irmãos eram pequenos. Um tinha 8, o outro tinha 9 ou 10 anos de idade. Pequenos, os mais novos eram pequenos. Eu estava no hospital e eu ouvi minha mãe orando ao Senhor assim: Senhor, me permita ver meus filhos crescerem. Ela dizia, olha para o André, nós chamávamos ele de Beiço. Olha para o Beiço, ela dizia. Olha para o Pablinho. Senhor, eu queria ver esses meninos crescerem. Se eu não estiver com eles, talvez eles fujam de ti muito cedo. Senhor, eu quero estar lá. Essa foi a oração dela. Gente, a minha mãe estava à morte, mas eu não sei como o Senhor a levantou daquele leito de hospital. Ela voltou para casa e ela teve a oportunidade de criar os meus irmãos até a vida adulta. Se você orar, Deus responde. Se você clamar, Deus responde. Não é possível que essa pessoa, parente sua, gente do seu coração, vá se perder. Não é possível. Ore, busque, clame, chega na madrugada, se joga no chão, pede, clama. O Deus que te ouve está com seus ouvidos voltados para o teu quarto, para o lugar onde as tuas lágrimas serão derramadas. Ore. Eu quero orar por você. Já passei do tempo, falei que ia ser breve, estou tentando, mas eu vou orar. Eu queria muito que você colocasse essa pessoa agora. O nome dessa pessoa, fala. É um nome, diz quem é essa pessoa. Diz, Senhor, o Senhor está vendo a situação dela, é isso. Mas a partir de hoje essa pessoa vai estar debaixo dos meus joelhos. Pega a foto dela e coloca debaixo do teu joelho na oração. Eu faço assim com o nome dos líderes que estão abaixo de mim no Ministério de Juventude. Coloco o nome deles debaixo da minha oração aqui, debaixo do meu joelho, para que eu nunca esqueça deles. Coloca a foto, coloca o nome, faz alguma coisa, mas clama, põe no celular, põe lembrete, diz, eu vou ser o responsável pela salvação da minha família, eu vou orar até que Deus faça. Feche os seus olhos, os demais, tá tudo bem? Então estende a mão para cá. Faça essa oração como se dessa oração dependesse toda a tua família, dependesse aquela pessoa da qual você está clamando há tanto tempo. Faça essa oração. Eu quero orar contigo junto. Ó Deus que ouve as orações. Ó Deus que ouve as orações. Ó Deus que sabe o que se vai no coração de cada um desses.
Ó Deus que conhece o lar, a casa de cada um. Tu sabe em qual prisão este ente querido está preso. Tu sabe em qual cadeia esta pessoa está presa. Tu conheces. Tu não estás longe, tu estás vendo, tu estás perto. E tu queres trabalhar, mas até hoje não houve um clamor intenso por isso. Tu queres apressar o processo, mas ainda não houve um clamor. E eu clamo junto com este povo que veio à frente, sinceros de coração: salva, Senhor! Salva, Senhor! Responde esta mãe que criou os filhos para serem bem-sucedidos, mas que estão tomando caminhos diferentes. Responde esse irmão que hoje está respondendo por um outro irmão que se enveredou pelo caminho das drogas. Responde por esse pai que está orando por uma filha. Responde, ó Deus, por essa filha que está orando por um pai que é teimoso, obstinado, não quer saber de se render à salvação, não quer transformação de vida. Responde, Deus. E até onde a nossa vela estiver acesa, enquanto houver luz na nossa alma, enquanto houver fôlego de vida, nós estaremos orando por eles. Nós seremos os responsáveis por gerar eles no mundo espiritual. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que veio aqui clamando, por alguém que está morrendo de enfermidades, por alguém que está muito doente, e até hoje essa pessoa pediu oração, mas ela mesma nunca se colocou diante do Senhor por horas a fio, clamando e chorando por essa pessoa. Mas a partir de hoje ela está tomando para si essa dor, e ela vai passar mais tempo buscando e pedindo. Ela vai participar desse processo, Senhor. Deus, recebe o sacrifício dessa pessoa por aquele familiar, assim como Jó levava o seu sacrifício. Recebe o sacrifício dessa pessoa e honra ela, dá força para ela orar. Senhor, dá palavras para ela orar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Antes de você abraçar a pessoa que está do seu lado, deixa eu dizer uma coisa para você. Outra experiência pessoal. Quando a gente começa a orar assim, alguns sentimentos Deus começa a modificar dentro da gente. Sabe como? Às vezes você vai estar num determinado lugar e você vai começar a se sentir angustiado, e vai vir o nome daquela pessoa na tua cabeça, vai vir a imagem daquela pessoa na tua cabeça, e você já sabe, é o Senhor te chamando para orar por ela. Deus vai começar a colocar uma angústia santa dentro de você por causa dessa pessoa. Você pediu, você quer buscar, você quer ser responsável por ela, então isso vai começar a acontecer. Às vezes você vai estar do nada pensando em alguma coisa, e daqui a pouquinho vem aquela pessoa na tua mente. Imediatamente ore, porque a partir de agora o Senhor está dando sobre você uma unção de nova, para que você comece a buscar por essa pessoa. Você é o responsável por ela. Guarde isso no teu coração, porque isso vai acontecer com alguns de vocês. Vocês podem vir contar para o pastor Lediel. Pode escrever o que eu estou falando. Vai vir e imediatamente você vai buscar. E às vezes vai acontecer de você conversar com aquela pessoa, ela diz: olha, hoje eu passei um perigo. Você nem sabe, eu estava na rua, veio uma moto, quase me atropelou. E você vai dizer: foi bem na hora que eu estava orando por você, que o Senhor colocou no meu coração. Ixi, você está mexendo no sobrenatural, meu amigo. Agora as coisas são mais em cima. É com Ele agora, Ele vai mover. O que você podia falar, você falou. Agora é aqui, ó. Que Deus te use. Deus te abençoe. Abraça a pessoa que está do seu lado e diz: vamos orar, vamos orar.